Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu me chamo Ezequiel Zago, faço parte do Ministério Mergulhando na Palavra e para mim é uma honra e um privilégio estar aqui com vocês compartilhando algumas verdades. Bom, hoje a gente vai falar sobre o ano aceitável do Senhor. Isso faz parte, é um destaque da leitura bíblica que a gente está fazendo agora, né, entre Lucas capítulo 2 e Lucas capítulo 8, que é a leitura da semana. Estou trazendo um texto de Lucas capítulo 4. Se eu puder dar um tema para essa mensagem, para esse estudo, seria Jesus Cristo e o ano favorável do Senhor. E o texto básico para esse estudo está em Lucas capítulo 4, de 18 a 21, que diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano do favor do Senhor. E para entender o que é esse ano do favor do Senhor, a gente vai precisar percorrer numa agenda aqui. Eu pretendo não me alongar muito, mas a gente precisa primeiro entender o que é o ano do favor do Senhor. Esse é um conceito trazido em Levítico 25. Depois a gente vai precisar percorrer alguns eventos da história de Israel, desde Levítico 25 até outros capítulos importantes da monarquia, até que a gente possa chegar no momento que essa profecia foi realizada. Isso é uma profecia de Isaías sobre o ano favorável. Depois a gente vai avançando até chegar aos dias de Jesus e do seu nascimento, até o momento que ele fala, ele profere essas palavras, ele lê essa profecia de Isaías. Depois a gente vai falar sobre alguns aspectos do cumprimento da profecia e, por fim, o Ministério da Reconciliação e quais são as nossas responsabilidades a respeito disso. Bom, vamos então agora entender, aprender o que é o ano favorável, ou, como a gente pode falar também aqui, o ano do jubileu que está descrito em Levítico 25. Bom, vamos ler aqui a partir do versículo 8. Contem 7 anos sabáticos, 7 vezes 7 anos. Esses 7 anos sabáticos totalizam 49 anos. Então, façam soar a trombeta no 10º dia do 7º mês. No dia da expiação, façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. Consagrem o 50º ano e proclamem libertação por toda a terra a todos os seus habitantes. Este será um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio clã. O 50º ano será jubileu. Não semeiem e não ceifem o que cresce por si mesmo, nem colham das vinhas não podadas. É jubileu e será santo a vocês. Comam apenas o que a terra produzir. Nesse ano do jubileu, cada um de vocês voltará para a sua propriedade. O que Deus estava dizendo aqui é que haveriam alguns ciclos que deveriam ser respeitados. Até um pouco antes desses versículos, a gente tem as leis que falam sobre trabalhar sobre 6 dias, mas no 7º eles deveriam descansar. Eles deveriam trabalhar por 6 anos e no 7º ano a terra deveria descansar. Isso deveria ser respeitado. E depois de 7 ciclos de 7 anos, ou seja, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, existiria um 50º ano, que seria o ano do jubileu. E que esse ano eles deveriam proclamar liberdade. Então, presos deveriam ser colocados em liberdade, e eles deveriam apenas comer o que a terra produzisse. E eles deveriam retornar para a sua terra originalmente. Eu sei que não ficou muito claro agora, mas a gente vai entender um pouco mais sobre os efeitos práticos do ano do jubileu. Bom, o primeiro efeito prático é que a terra descansava e o povo tinha provisão. Então, o que a gente está dizendo? De que, como diz aqui no versículo 20, caso vocês perguntem, que iremos comer no 7º ano se não plantarmos nem fizermos a nossa colheita? Saibam que enviarei a vocês a minha bênção no 6º ano, e a terra produzirá o suficiente para 3 anos. Quando vocês estiverem plantando no 8º ano, comerão ainda da colheita anterior, e dela continuarão a comer até a colheita do 9º ano. Então, o que Deus estava dizendo? Olha, vocês vão viver esses ciclos de 7 anos. Só que no 7º ano você não pode plantar.
Então você vai ter a provisão no ano seguinte e essa provisão vai durar para o 7º ano. Só que isso vai acontecer, por exemplo, nesses 7 ciclos, você vai estar no ano 48 e vai receber a provisão para o ano 49, que é um ano sabático, de um ciclo normal. Só que o ano 50, ele também é um ano de descanso da terra, então você também não pode plantar. Mas você vai receber a provisão não só para o ano 49, que é o ano sabático normal, mas também para o ano 50, que é o ano do jubileu. Mas, como você depois no ano 51 vai precisar plantar, vai semear, vai ter que aguardar essa colheita, então você também vai precisar de provisão para o ano 51. Então, o que Deus está falando aqui, olha, no 6º ano, ou seja, nesse ano 48 antes do jubileu, você vai receber provisão para o ano 49, para o ano 50, e quando você começar a plantar e esperar a colheita, no ano 51, você também vai ter provisão. Então, a terra deveria descansar e o povo teria uma provisão extraordinária, uma colheita fabulosa. O segundo aspecto, o elemento que eu queria falar aqui sobre o ano do jubileu, é que as dívidas eram perdoadas e as terras eram restituídas. Diz assim: se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, o parente mais próximo dele virá e resgatará aquilo que o seu parente vendeu. Se, contudo, um homem não tiver quem lhe resgate a terra, mas ele mesmo prosperar e adquirir recursos suficientes para resgatá-la, calculará os anos desde que vendeu e devolverá a diferença àquele a quem vendeu. Então poderá voltar à sua propriedade. Se, porém, não adquirir o suficiente para devolver-lhe o valor à propriedade que vendeu, permanecerá com o comprador até o ano de jubileu. Será devolvida no jubileu e ele então poderá voltar para a sua propriedade. Então, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: olha, você se endividou, e aí, por conta dessa dívida, você teve que vender a sua terra, ou você vendeu a sua terra por qualquer motivo. Você não vai ficar sem a sua terra por tempo indeterminado ou para sempre. No ano do jubileu, ainda que essa terra tenha sido vendida ou tenha sido dada em dívidas, essa terra vai ter que retornar para você, porque eu quero que as tribos elas permaneçam. Então, onde você tem a tribo de Zebulon, de Naftali, a tribo de Judá e as outras tribos, eu quero que isso permaneça. E para isso permanecer, ainda que haja transações entre vocês durante esse período, ao final desse período aí, ou no ano do jubileu, isso tem que voltar para o dono original. Então, as dívidas eram perdoadas no ano do jubileu e as terras eram restituídas. Por fim, o último aspecto aqui é que os escravos eram libertos. Então, se você estava numa situação mais grave ainda, que não só você vendeu sua propriedade, mas como você se vendeu como escravo, aí a Bíblia diz que se alguém do seu povo empobrecer e se vender a algum de vocês, não o faça trabalhar como escravo. Essa pessoa ela deve trabalhar para quem ela deve até o ano do jubileu. Mas depois, no ano do jubileu, essa pessoa vai estar livre, ela e seus filhos estarão livres, e essa pessoa poderá voltar para o seu próprio clã e para a propriedade dos seus antepassados. Então, aqui também há uma libertação. Quem era escravo deveria ser livre, retornar para as suas propriedades, ter suas dívidas perdoadas e ter ali uma restituição em cima daquilo que foi perdido ao longo do tempo. Então, esse é o conceito do ano do jubileu. Bom, agora eu vou fazer um breve resumo histórico aqui sobre alguns elementos importantes da história de Israel. Aqui, depois da saída do êxodo do Egito, é quando Levítico 25 foi escrito, né? Antes da entrada em Canaã. Depois o povo entra num período de juízes, como foi o caso de Sansão, até Gideão também, até chegar em Samuel. Depois entra num período de monarquia, do reino unificado, com Saul, Davi e Salomão. Depois há uma revolta política por conta de impostos, né? Aqui no reinado de Roboão, onde o reino é dividido e tem o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul da linhagem de Davi, chamado também de Judá, e o reino do norte, que eram as outras 10 tribos, também chamado aí de Israel. Aqui nessa tabela ao lado a gente tem vários
uma tabela dos diversos reis de Israel, tanto do Reino do Sul quanto do Reino do Norte, onde a gente vê todos os reis aqui até a queda de Samaria, que era a capital do Reino do Norte, pelo Império Assírio. Então, chega em algum momento da história, perto do ano 722 a.C., aqui, isso é uma estimativa, que o Reino do Norte é atacado pelo Império Assírio e eles caem. E aí o Reino do Norte ele deixa de existir, muitas pessoas são deportadas. E enquanto isso, o Reino do Sul está observando tudo isso, né? Observando essa queda, observando essa população deixando de habitar ali. E o Império Assírio ele não se contenta só com o Reino do Norte. Cerca de 20 anos depois, eles atacam o Império, atacam o Reino de Judá, o Reino do Sul, durante o reinado de Ezequias, mas que recebe um livramento de Deus ali e eles não são tomados pelo Império Assírio na época do rei Senaqueribe. No entanto, durante esse período, Isaías era o principal profeta usado por Deus, que falou: vocês não caíram agora, mas vocês vão cair por um outro império, que é o Império da Babilônia. E lá vocês serão levados cativos, que é o que acontece aqui mais à frente, como vocês podem ver, a queda de Jerusalém pelo Império Babilônico. E é nesse contexto, olhando para a queda do Reino do Norte e ouvindo as profecias de Isaías dizendo que eles cairiam para um outro império, que seria o Império Babilônico, é que Isaías faz outras profecias, não só profecias de condenação, de juízo, mas profecias também de redenção, de restauração e também da vinda do Messias, que Isaías escreve a profecia que está em Isaías 61, capítulo 61, que é exatamente o texto de Lucas 4, que diz assim: o Espírito do Soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos, libertação aos prisioneiros, para proclamar o ano do favor do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Voltando aqui para a tabela, depois das profecias de Isaías, o reino de Judá ainda sobrevive um tempo de paz com outros reis, com Manassés, Josias, Joaquim, mas depois ele começa a sofrer já as ameaças aí do Império Babilônico, e durante o reinado de Zedequias, o reino de Judá cai para o Império Babilônico aqui, eles são levados cativos, durante 70 anos eles vivem em cativeiro, eles são deportados, os melhores, digamos assim, eles são deportados para a Babilônia, mas depois desses 70 anos eles começam a retornar para Jerusalém e então os muros são reconstruídos, foi algo que é liderado por Neemias, e o templo também foi reconstruído, não com a mesma glória do templo de Salomão, mas foi reconstruído, aí sendo capitaneado por Esdras e Zorobabel. Mas apesar desse retorno, Israel em geral, e aqui Judá, sempre teve problemas a partir daí com outros impérios sob seu domínio, como é o caso do Império Grego, o domínio grego aqui, mais à frente, e com Alexandre o Grande, e mais perto dos dias de Jesus, aí o domínio do Império Romano. Por essa razão, onde eles estavam sempre sendo dominados e não tinham mais a liberdade ou aquela expansão territorial como eles experimentaram durante o reinado de Davi, eles ansiavam pelo dia da vingança do Senhor, onde eles teriam a restauração de todas as coisas como outrora fora nos tempos aí de Davi, Salomão e dos demais reis de Judá. Bom, então chega nesse contexto que Jesus nasce, e aí agora a gente vai ter uma breve cronologia aqui com um mapa por onde Jesus percorreu até chegar em Lucas 4, que é o nosso texto base. Então, Jesus nasce aqui em Belém da Judéia. Depois disso, Jesus ele é apresentado no templo em Jerusalém, e aí isso tudo são localizações aproximadas. Depois, a família de Jesus, né, José, Maria e Jesus,
eles precisam fugir para o Egito por conta da ordem de matança que Herodes deu, né, a todos os bebês. Então eles vão para cá, para o Egito, até que depois da morte de Herodes, eles retornam para Israel, e aí, no caso para Nazaré, e Jesus começa a trabalhar como um carpinteiro. Depois disso, Jesus ele é batizado por João Batista no Rio Jordão, e aí quando a gente vê esse texto de Lucas 3, né, vai dizer assim, ó, quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também o foi. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. O Espírito estava sobre Jesus. Então veio do céu uma voz dizendo: Você é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Depois disso, Jesus ele é levado ao deserto para ser tentado. E diz Lucas 4, né, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E então, depois da tentação no deserto, Jesus ele volta para Nazaré, que é a sua cidade. E aí é aqui, quando ele retorna depois de ter sido batizado por João Batista, do Espírito Santo descer sobre ele em forma corpórea como uma pomba, dele ter sido levado para o deserto, mas cheio do Espírito Santo, que Jesus volta para Galiléia no poder do Espírito e diz que por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ele ensinava nas sinagogas e todos glorificavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o pergaminho do profeta Isaías, e desenrolando-o, encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano do favor do Senhor. Ele fecha o livro, devolve ao assistente, depois diz: Hoje se cumpriu essa palavra. Todo mundo estava olhando para Jesus naquele momento. E olhava para Jesus por duas razões principais. A primeira razão é porque Jesus começou a se tornar famoso, como diz o início do texto. A fama dele começa a se espalhar por toda a região. E o segundo é porque Jesus corta o texto. Como a gente leu antes em Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim para proclamar as boas novas, para proclamar a liberdade, para dar vista aos cegos, para anunciar o ano favorável do Senhor e a vingança, o dia da vingança. Mas Jesus não cita a vingança. Ele fecha o livro. É como se Jesus estivesse dizendo: ainda não é tempo de vingança. É tempo de anunciar as boas novas. É tempo de proclamar a liberdade. É tempo de curar. É tempo de proclamar um ano do favor do Senhor. A vingança não será agora, a vingança será mais à frente. Depois disso, quando Jesus diz: hoje se cumpriu essa palavra que vocês acabam de ouvir, Jesus sai de Nazaré e Jesus começa a fazer muitos milagres. O seu ministério ele começa e ele rompe de uma maneira inimaginável, né, para nós humanos, né? E a gente vê alguns dos atos de Jesus após a sua saída de Nazaré, e eu trouxe alguns aqui para conversar com vocês. O primeiro deles é que Jesus chama os primeiros discípulos, ou seja, Jesus estava trazendo aqueles que ajudariam Jesus a proclamar a liberdade, a trazer essas boas novas. Jesus cura um leproso, aquele episódio onde um leproso está na frente de Jesus e fala: olha, Senhor, se quiseres, pode me curar, pode me limpar. E Jesus fala: eu quero, seja curado, seja limpo. Depois Jesus cura o paralítico descido pelo telhado em uma maca, e esse episódio é um episódio muito emblemático, porque a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, o Espírito de cura estava sobre Jesus para que ele pudesse curar. E aí naquele momento os fariseus observando Jesus, começa aquele paralítico sendo descido pelo telhado pelos seus amigos. Jesus olha para ele e fala: filho, perdoados estão os teus pecados. E aí os fariseus começam a pensar e Jesus entende o que passava no coração deles e fala: o que é mais fácil? Dizer, perdoados estão os teus pecados, ou toma a tua cama e anda, seja curado? Jesus fala: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder tanto para perdoar pecados quanto para curar, filho,
seja curado, pega a tua maca e ande. E então Jesus ele começa a se revelar ali como alguém capaz de trazer libertação, trazer cura, proclamar liberdade. Depois disso, diz também a palavra que Jesus curou a sogra de Pedro e expulsa muitos demônios de uma só vez, como diz ali. Jesus entrou na casa de Pedro, cura a sogra e depois ela começa a servir. Depois diz: ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados e ele os expulsou os espíritos com uma só palavra e curou todos os doentes. Então Jesus está trazendo liberdade, Jesus está trazendo ali um ano, um momento para que os cativos fossem trazidos à liberdade, fossem trazidos para um novo período, que era um período de comunhão com o Pai. Jesus evangeliza os pobres, traz ali as boas novas, como já foi também estudo do Mergulhando aqui, o Sermão da Montanha. Ele cura os quebrantados de coração, ou seja, pessoas que estavam afastadas da sociedade, que não podiam ter uma comunhão, como era o caso da mulher do fluxo de sangue, que era considerada impura por conta do seu fluxo, e não podia, por exemplo, ir ao templo e não poder tocar em ninguém, porque era considerada impura. Jesus também tem o episódio ali com a mulher que unge os seus pés, e era considerada uma mulher pecadora. Jesus começa a introduzir de novo essa mulher, perdoa seus pecados e trazer ela para o convívio da sociedade. Jesus liberta diversos cativos, como eu já falei anteriormente, e expulsa demônios de outras pessoas, como é o caso lá em Cafarnaum e também do endemoniado gadareno. Jesus cura inúmeros cegos, ou seja, cumpre a profecia de que dá recuperação da vista aos cegos, como o cego Bartimeu, como o cego em Cafarnaum. E Jesus também coloca em liberdade os oprimidos, leprosos, o homem do tanque de Betesda e tantos outros. Então aqui a gente começa a ver, a gente vê em diversos aspectos que de fato Jesus cumpriu a palavra que estava escrita de que ele faria todas essas coisas, como está escrito em Isaías 60. Outro texto muito importante que evidencia o cumprimento dessa profecia, e não só dessa profecia, mas de outras, é o que está em Mateus 12, de 15 a 21, que diz assim: muitos o seguiram e ele curou todos os doentes que havia entre eles. Ele, porém, lhes advertia severamente de que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías. E aí aqui Mateus faz uma citação de Isaías 42, de 1 a 4, que diz: eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça às nações. Não discutirá nem gritará, ninguém ouvirá a sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço ferido, nem apagará o pavio fumegante, até que faça triunfar a justiça. No seu nome as nações porão a sua esperança. Mas se, além de você ler o que Mateus citou do versículo 1 até o versículo 4, se continuar lendo até o versículo 7, a gente vai ver o que Isaías fala. Ele diz: é o que diz o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo o que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, o chamei para a justiça. Segurei firme a sua mão. Eu guardarei e farei de você uma aliança para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Era chegado o ano favorável do Senhor, o ano da liberdade, o ano da proclamação de que os cativos deveriam ser libertos, de que as dívidas deveriam ser perdoadas. O que a gente pode observar é que, ao longo de toda a história bíblica, o plano de Deus sempre foi ter comunhão com o homem, ter comunhão com o seu povo. No Jardim do Éden era assim, a Bíblia diz que toda a viração do dia Deus estava tendo um momento de comunhão com Adão, mas depois isso foi quebrado, isso foi rompido, e soluções provisórias foram sendo dadas ali até que uma solução definitiva pudesse ser implantada. Mas a gente pode observar isso ao longo de algumas histórias ou de alguns episódios bíblicos, como por exemplo a gente pode ver em 2 Crônicas 7, de 11 a 14, quando Salomão termina o templo, ele faz uma oração sobre
o templo e diz, Senhor, quando esse povo pecar, perdoe os seus pecados. E todas as orações que forem feitas aqui, esteja atento a essas orações. E aí, então, Deus responde a Salomão, se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então aqui a gente vê que Deus sempre teve planos de bênçãos, planos de um bom futuro para o povo. A gente pode ver isso também, por exemplo, em Jeremias 29, de 10 a 11, onde Jeremias foi um profeta que profetizou durante o cativeiro babilônico, né? E aí ele diz, olha, assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, e aqui só um parênteses, por que 70 anos? Porque desde a entrada do povo na Terra Prometida até o cativeiro, houve um período de 490 anos, mas que eles nunca respeitaram o ano sabático. E aí quando você tem ali, durante esses 490 anos, os ciclos de 7 anos, onde a cada 6 anos o sétimo deveria descansar, você tem ali então 70 anos de descanso que a Terra não teve. E agora eles estavam sendo tirados do seu território, da sua terra, sendo levados para um cativeiro, enquanto a terra teria o seu descanso, que foi a ordenança de Deus para o seu povo. E aí diz assim a palavra: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu os visitarei e cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Queridos, e para concluir aqui, é importante dizer que o ano favorável do Senhor, ele é cumprido com Jesus, mas ele não se encerrou no ministério de Jesus. Muito pelo contrário, Jesus inaugura um tempo para que nós pudéssemos desfrutar dele até hoje. O plano de Deus, como eu falei antes, foi sempre ter comunhão com o seu povo. Mas a verdade é que isso foram soluções provisórias que foram dadas ao longo do tempo por Deus ali, é, mas que o seu plano sempre foi Cristo. Cristo era a aliança perfeita que deveria vir. Cristo era o plano de Deus para que nós pudéssemos ser reconciliados. Né? Não à toa Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o único caminho, é o único acesso a Deus Pai. E não à toa, quando o apóstolo Paulo ele escreve, ensinando lá em 1 Coríntios 11 sobre a ceia do Senhor, ele diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tendo tomado pão, tomou o pão e tendo dado graças, o disse, tomai e comei, porque este é o meu corpo que é partido por vós. Ele estava fazendo referência àquilo que ele padeceria logo em seguida na cruz do Calvário. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Em Mateus, quando Mateus também faz a citação desse texto da Santa Ceia, no momento onde os discípulos estavam ali, e que Judas na sequência iria traí-lo, ele muda um pouco, ele diz o seguinte, este cálice é o símbolo da nova aliança. Havia uma nova aliança sendo estabelecida através de Cristo, para que nós não fôssemos mais considerados apenas pecadores, mas para que nós pudéssemos ser justificados pelo Senhor. E através dessa justificação, nós seremos reconciliados com o Pai. E a partir dessa reconciliação, nós teremos ali acesso ao ano favorável do Senhor, em termos de proclamação, em relação à liberdade, em relação a perdão de dívidas. E como é que eu posso dizer isso? Como é que eu posso afirmar isso? Porque isso é exatamente o que está escrito em 2 Coríntios 5, do versículo 14 até Coríntios 6, 2, onde diz: o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, ou seja, Jesus morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos conhecido Cristo dessa forma,
já não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram. Ou seja, se antes eu vivia em dívida, hoje eu não vivo mais em dívida se eu estou em Cristo. Se antes eu vivia como um escravo, hoje eu não vivo mais como escravo. Se antes eu não tinha mais provisão, hoje eu tenho uma provisão extraordinária. Se antes eu não tinha descanso, hoje eu posso descansar em Deus. Eis que se fizeram novas todas as coisas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus, em Cristo, reconciliou consigo o mundo, não o sistema do mundo, mas as pessoas. Não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Ou seja, a cédula de dívida que existia, todo o pecado que eu deveria pagar foi pago por Cristo. É exatamente o que Isaías diz em Isaías 53, né? De que ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Mas além de nós sermos sarados, nós sermos justificados, nós sermos perdoados, agora nós somos responsáveis por levarmos essa mensagem de reconciliação. E agora nós somos embaixadores de Cristo. Nós temos a responsabilidade de proclamar o ano da liberdade. E Deus faz o seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo, Paulo, como embaixador, ele suplica: reconciliem-se com Deus, pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem inutilmente a graça de Deus, pois ele diz: no tempo favorável, ouvi você, e no dia da salvação eu o ajudei. Digo que agora é o tempo favorável, agora é o ano aceitável, agora é o ano da liberdade, agora é o dia da salvação. O que Paulo faz aqui é uma citação de Isaías 49, versículos 8 e 9, que diz o seguinte: assim diz o Senhor, no tempo favorável responderei a você. Esse tempo favorável foi com Jesus. Jesus disse: hoje está cumprida essa palavra. Hoje essa palavra se cumpriu. E no dia da salvação eu o ajudarei. Eu o guardarei e farei que você seja uma aliança para o povo. Jesus é a nova aliança para restaurar a terra e distribuir as suas propriedades abandonadas, para dizer aos cativos: saiam, e aqueles que estão nas trevas apareçam. Que palavra! Que Deus nos abençoe, querido, porque hoje, se nós temos uma nova oportunidade de ter uma nova vida, uma vida que vem de Deus, onde as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, é porque hoje nós estamos debaixo de uma nova aliança. Uma aliança onde nós somos justificados por Deus. Nós podemos acessar um ano favorável, um ano onde nossas dívidas são perdoadas, onde nós não somos mais escravizados, onde nós temos provisão, onde nós temos descanso. E não é mais do que isso. Agora nós somos responsáveis por levar essa mensagem, ser embaixadores de Cristo, para que mais pessoas conheçam essa verdade e então possam também ser livres, libertos, sejam novos embaixadores. Que Deus nos abençoe e que possamos viver essa verdade a cada dia. Em nome de Jesus, amém.